Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, não, desculpa. Estamos lendo o livro de Isaías. Nós já iniciamos esse livro, né? Já a leitura do dia anterior, a gente parou no capítulo 17. E se você em algum dia perdeu a leitura, você pode ficar aqui até o final e você terá acesso então à playlist de toda, né, de toda a escritura e também da leitura do dia anterior, né? O livro de Isaías é um livro que tem 66 capítulos, por semelhante modo a Bíblia também tem 66 livros, né? Então, diferente de capítulos e livros, a gente pode dividir Isaías em duas partes. Os primeiros 39 capítulos você vai ver a advertência de Deus, e os 27 você vai ver a esperança, enfim, um renovo de Deus ao povo de Israel. E você também vê os primeiros 39 capítulos da Bíblia, Deus instruindo o seu povo e castigando o povo por incredulidade e tudo mais. E também você vai ver o Novo Testamento, a boas novas de Jesus. Hoje é o dia 255 da nossa leitura, capítulo 18 em diante. Capítulo 18, a gente estava já vendo nos capítulos anteriores, Deus usando Isaías, enviando mensagens para algumas nações ali, né? Tanto de Israel, as outras tribos, e agora ele vai falar a respeito da Etiópia. Então, no versículo 1, diz assim: Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulantes, junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. São velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida por nós. Desculpa, toda a terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte a minha bandeira de guerra. Ouça quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse: do lugar aonde habito, observarei quieto, como sobre o calor num dia de verão, como se forma o orvalho de manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecerem, como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedacerão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, entre povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Capítulo 19, uma mensagem a respeito do Egito. Então a gente viu aqui da Etiópia, agora do Egito. E ele diz assim: recebi essa mensagem acerca do Egito. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio
lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão, e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos, invocarão espíritos, consultarão médios e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz e governará, declarar soberano Senhor dos exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão, os ribeirões do Egito temerão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele secarão e serão levados pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá Nilo para os ceifeiros, nem fio para os teçalões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselheiros ao rei do Egito, absurdos, não, são, desculpa, os conselheiros ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagens ao faraó, ou ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados? Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informe os planos de Deus? O que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito? Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Memfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Quão equivocados em tudo que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, cabeça e cauda, ramo, palmeira e junco. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo de mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos, até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito, e um momento ao Senhor em sua fronteira. Serão sinal e testemunha de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Enquanto o povo clamar ao Senhor por causa dos seus opressores, ele enviará um Salvador, que lutará por eles e os livrará. Naquele dia o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor, e lhe apresentarão sacrifícios e oferta. Farão um voto ao Senhor e cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor. Ele ouvirá as suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia, o Egito e a Síria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre os seus países, adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos dirá: Bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. É incrível, né, o capítulo 19, né? Porque ele inicia dizendo, né, que ele o castigará o povo através de um governo até. Então, a palavra do Senhor diz que o povo geme, né? O povo sofre por não temer ao Senhor, né? A nação que não teme ao Senhor, ela sofre, e Deus, ele tá sobre todo o controle. Às vezes a gente passa por sofrimentos, né, dentro de uma nação, dentro de uma cidade, né, onde tem os seus governadores, prefeitos, presidente, né, em uma nação, por o povo, né? Primeiro o povo escolheu não, né, ser temente a Deus.
Mas aí, nos finais, né, na segunda parte do capítulo 19, a gente vê que esses próprios povos que são tão pagãos, né, tão ah, distante de Deus quanto aos assírios, que foram terrivelmente, né, ah, um povo cruel com o povo judeu, o egípcio também que escravizou, né, o povo. Você vê que até eles se curvarão para o Senhor, né? Eu me lembro de ter usado essa passagem da Bíblia para uma mensagem, o quão forte que o mundo adora a Deus. Não só o mundo, como a natureza do Senhor, né, se prostra diante dele. Até os animais, né, os inanimados, né, as plantas, tudo se curva para o Senhor. E a gente também deveria ser assim, né? Deixa eu colocar esse microfone aqui, que fica mais fácil. Então, agora nós vamos ver uma mensagem que Isaías recebeu a respeito ainda do Egito e da Etiópia, no capítulo 20 de Isaías. Capítulo 20 de Isaías diz assim: No ano em que Sargom, rei da Síria, enviou o seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filistia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: Tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Olha. Então o Senhor disse: Meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertências das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etíope. O rei da Síria levantará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Ele fará andar nu e descalço, com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiamos que eles nos protegeriam do rei da Síria. Né? Então a gente vê aqui a manifestação, né, da nudez de Isaías para chamar atenção ao povo. Bom dia, Neuza. Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui à nossa leitura. Nós estamos agora lendo capítulo 21, né? Estamos caminhando aí já também para o final. Tem mais um capítulo. Capítulo 21 de Isaías, a gente vai ver a mensagem a respeito da Babilônia, né? Onde tinha o rei Nabucodonosor, né? Recebi essa mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tenha uma visão assustadora, vejo o traidor trair e destruir, o destruidor destruir. Prossigam elamitas e medos. Ataquem e cerquem as cidades, porém fim a todos os gemidos que ela causou. Sim, apontadas intensas no estômago, sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Deseja que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles prepararam um grande banquete. Estende tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levante-se, pegue seus escudos, preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade.
Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por parte de cavalos. O cavaleiro montado em jumento e em camelo que vigia permanece bem alerta. Então o vigia gritou: Meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra, como um par de cavalos. Então o vigia disse: Ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó meu povo, moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo o que o Senhor dos exércitos disse, tudo que Deus de Israel me falou. Recebi uma mensagem de Edom, a respeito de Edom. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: Guarda! Quanto, quanto tempo falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: Ao amanhecer está próximo, mas logo à noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e me pergunte. A mensagem a respeito da Arábia. Recebi essa mensagem acerca da Arábia. Ó caravana de Dedã, esconda-se no bosque da Arábia, e os habitantes de Temã. Traga água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada, a espada desembainhada, né? Ao arco do preparo, e os terrores da batalha. O Senhor me disse, dentro de um ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns dos seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu sou o Senhor, Deus de Israel, falei. Então, como é bom. Seja bem-vinda, Cida Gomes. Deus te abençoe. Paz de Cristo. Como ainda, né, existem povos, né, nesse meio, entre esse povo tão distante de Deus, que ainda assim é temente a Deus e será ainda salvo, né, sobreviverão. E aí então a gente vê Isaías recebendo uma série de mensagens, né, de Deus a respeito desses povos, né. Agora, no capítulo 22, a gente vai ver a mensagem sobre Israel, né. É o último capítulo da nossa leitura de hoje, né, leitura 255, e se você perdeu, fica aqui até o final e você vai ter acesso a essa leitura toda. Então, a respeito de Jerusalém, Isaías recebe, né, no versículo 1, recebi essa mensagem acerca de Jerusalém, o vale da visão. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nessa cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada e nem pela batalha. Todos os líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: Deixe-me chorar em paz. Não tentem me consolar. Deixe-me chorar por meu povo, enquanto vejo a sua destruição. Que dia de grande aflição! Que dia de confusão e terror! Enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o vale da visão, os muros de Jerusalém foram derrubados. Lamentos soam das encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros, com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos. Carros de guerra enchem seus lindos vales. Cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas. Inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém. Guardam água no tanque inferior. Examinam as casas e derrubam algumas. Usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levem não levam em conta aquilo que há muito planejou essas coisas. Naquele dia,
O soberano Senhor dos Exércitos o chamou para que chorasse e lamentasse. Disse-lhe: raspem a cabeça e vestem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam. Abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, soberano Senhor dos Exércitos, falei. O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte a Sebana, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? O que está fazendo aqui, construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe. Ó homem poderoso, ele o pegará com firmeza, embrulhará como uma bola e atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar. Seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para o seu Senhor. Sim, eu os expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu removerei de sua posição. Então chamarei meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome dos seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até um membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos disse: chegará o dia em que arranquei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. E a gente assim encerra, né, no capítulo 22, a leitura 255, né, do dia de hoje. Né, nós iremos seguir, né, se Deus assim permitir, né, os 66 capítulos que representa, né, um paralelo com os 66 livros que a Bíblia tem. Até o capítulo 39, né, a gente tem toda essa advertência a esse povo. Então a gente vê alguns que pode nos ajudar, inclusive, né, a nos manter alerta daquilo que nos distancia, né, de Deus, quando a gente prioriza outras, né, outras formas, outros comportamentos que a gente tem que nos faz a gente distanciar do Pai. Então, eu quero te convidar a fazer essa breve oração para encerrarmos, né, aqui a nossa leitura do dia de hoje. Se você perdeu algum dia de leitura, você fica aqui, né, até o final. Eu vou pegar esse vídeo, se Deus permitir, salvar ele, colocar lá na playlist e ali você vai ter acesso então, né, a todos esses dias, 255 dias de leitura. E também você vai poder ter acesso aqui nos cards em cima ao dia anterior. Tá bom? Vamos então orar. Obrigado por você estar aqui ao vivo acompanhando, né, Marisa, Neuza, Cida Gomes e tantas outras pessoas que acabam passando aqui e assistindo posteriormente, né? Oremos, querido Deus, maravilhoso Pai, nós nos achegamos diante do Senhor, primeiramente para reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder. O Senhor é o Deus e é o Pai que está cuidando de tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Ajude a depositar a nossa confiança, a nossa vida em Ti, Pai. E nos permita sermos perdoados pela Tua misericórdia
e pelo sangue do Cordeiro, que morreu há mais de 2000 anos naquela cruz e ressuscitou, vencendo a morte. Nos dê força, Pai. Que o Teu Espírito Santo testifique com o nosso espírito que somos Seus filhos e filhos amados, que temos um Pai que nos cuida. Não um Pai severo, um Pai que nos pune, mas um Pai que nos ama e nos ama e nos ama nos advertindo também, além de cuidar, além do cuidado do diário que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá mais do que necessitamos e merecemos, inclusive, Pai. Nós merecemos o castigo, sim, porque inúmeras vezes queremos fazer do nosso estômago o nosso rei, o nosso desejo. Por isso nos perdoe. Cuide de nossas almas, Pai. Abençoe a cada irmã que passa aqui, cada irmão que passa aqui e também acompanha essa leitura diária. Que ela possa ser uma relação diretamente com o Senhor falando conosco, Pai. Não só aquela nação há milhares de anos, mas que nós possamos trazer para os dias de hoje, porque o Senhor é o mesmo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. E por isso nós pedimos o teu cuidado. O Senhor, eu peço para que o Senhor, por favor, atenda às nossas necessidades, não só nossa, mas principalmente daqueles que estão necessitados do Senhor, como nosso irmão que está no leito do hospital, Pai Alexandre, como nosso irmão Sérgio, Pai, que nós conhecemos, que amamos tanto, que passa por momentos de dificuldade de saúde. Que o Senhor possa restaurar cada célula do seu corpo, que o Senhor dê ainda fôlego de vida para eles, Pai, para que eles possam testemunhar o poder e a glória do Senhor, Pai. Não para os desejos próprios, mas que o Senhor pode restaurar isso. Não que a gente possa confiar mais em Ti ou não, mas sabemos que o Senhor é poderoso para acalentar e cuidar das angústias que muitas vezes nós temos, Pai, de ver perdas de irmãos até muitos novos que já passaram, inclusive, aqui nessa terra. Nós muitas vezes não compreendemos, muitas vezes nós agimos de forma errônea, escolhemos caminhos errados, Pai, para as nossas vidas, desde se preocupar em não conseguir dormir, desde o acordar e se alimentar errado, tantas escolhas que nós fazemos, Pai, no dia a dia, que nos faz matar o nosso corpo, que é o santuário do Teu Espírito. Então, nós clamamos e pedimos a Tua ajuda, Pai, porque necessitamos de Ti. Por isso nós pedimos que o Senhor se manifeste no Teu poder, através da vida de todos nós, Pai, porque somos necessitados de Ti. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal, no dia de hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Obrigado, então, por você estar aqui, que você continue orando pelos nossos irmãos, orando uns pelos outros, o quão é importante nós estarmos arraigados em Cristo Jesus, nesse corpo, onde todos nós somos membros, né? Onde Jesus é o cabeça, é aquele que nos guia, que nos deve guiar, né? Que nós possamos ouvir sempre, né? Jesus Cristo. Obrigado, então, Neuza, Cida, Marisa e tantos outros, ou pessoas que passaram e não se manifestaram. Vamos encerrar, então, aqui a nossa leitura. Se você puder, dê o seu joinha aqui, escreva, deixe os seus comentários, faça suas perguntas e, principalmente, compartilhe isso, né? Compartilhe e convide pessoas a meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é o melhor e o maior alimento, é ela que jamais vai desaparecer, né? Deus falando conosco e continuará falando, desde o Éden com Adão e Eva, né? Até os confins da terra, até a eternidade. E nos vemos, se Deus assim permitir, né? Amanhã, vou dar um tempinho, eu sempre dou um tempinho, estou tentando sempre compartilhar aqui ao vivo, por volta aí a partir das 6 da manhã,
Eu dependo muito do meu sono, na minha disposição para vir aqui, né. Mas de qualquer forma eu sempre tenho gravado e tenho colocado aqui. Que Deus continue, né, que você possa me ajudar, porque é difícil também, é uma luta, é uma batalha de nós continuarmos essa leitura e fazer a completude, né, completar a leitura, né, 365 dias, né, lendo. Não em É um ano de leitura, não no ano, mas é em um ano, né. Eu não consegui cumprir, né, todo esse 2025, mas a gente vai aos poucos lendo e vai completando e deixando essa obra, se Deus permitir, guardada, gravada, para que as pessoas possam, continuar lendo. Deus continue te dando, esforçando e te animando, meu irmão. Amém, Neuza. Obrigado. Obrigado. A gente precisa realmente desse ânimo, né? E ajuda de uns dos outros. Você vindo aqui também é uma forma de nos animar, né? Animar um ao outro, tá? É uma bênção estar aqui com vocês. Bom, que Deus te abençoe. Vamos então partir para um outro devocional, né? Às 7 horas, com os irmãos, que vai começar daqui a pouco. Um beijo no coração de todos vocês. Tenham um excelente dia. Desfrute daquilo que Deus dá a todos nós, que sejamos um coração grato a Deus e que nós possamos amar e adorar o Senhor em todo momento, né? Em todo momento. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus permitir.